E aí, estudante? Aqui quem fala é o Diego Vitor. Sejam bem-vindos ao meu canal Teoria do Caos. Em continuidade com a aula anterior, onde eu falei das potências de expoentes naturais e inteiros, na aula de hoje eu vou falar sobre as raízes enésimas aritméticas, conceitos, definições, propriedades e aplicações, para nas próximas aulas eu conseguir falar sobre potências com expoentes racionais e estender os conceitos para expoentes irracionais e, por fim, expoentes reais. Então vamos lá. Como de costume, começamos com a definição do que é uma raiz enésima aritmética. Vamos ler essa sentença aqui que está em Matematiquês. Para todo b que pertence aos reais não negativos, ou seja, todo b maior ou igual a zero, e para todo n que pertence aos naturais excluindo zero, tá? Então todo natural, todo n maior que zero, não é igual, não estou incluindo, existe um a que pertence aos reais não negativos, ou seja, existe um a maior ou igual a zero, tal que é possível provar que sempre existe um a elevado a n que leva no b. A gente viu isso na aula passada, né? Uma base e um expoente. E essa base elevada a esse expoente resulta em um número b. Toda vez que isso acontece, a gente pode dizer que o a é uma raiz enésima do b. E a gente escreve da seguinte forma: o a é a raiz enésima do b. Esse é o símbolo do radical. O n passa a se chamar índice da raiz e o b se chama radicando. Ele é o radicando da raiz, e quando se trata de uma função, a gente diz que ele é o argumento da raiz. Por exemplo, se a gente tivesse raiz de x menos 1, né? Então a gente teria o argumento aqui da raiz quadrada é o x a menos 1. Né? Quando se trata de valores numéricos, a gente simplesmente diz que ele é o radicando. Alguns exemplos: se o 2 elevado a 2 é igual a 4, eu posso dizer que o 2 é a raiz quadrada do 4. Ok? Se o 3 elevado a 4 é igual a 81, eu posso dizer que o 3 é a raiz quarta de 81. É basicamente isso, eu estou aplicando a função inversa. Note que para a definição da raiz enésima aritmética, tanto o radicando quanto a raiz precisam ser maiores ou iguais a zero. E a gente vai ver algumas implicações daqui a pouco. Direto da definição, a gente pode dizer que se eu tenho uma raiz enésima do meu b e está elevada a n, ou seja, é a enésima potência da minha raiz enésima, por definição isso aqui é igual ao meu b. O meu a elevado a n é igual a b. A gente viu isso. Logo, por definição, isso aqui só é verdade se e somente se o a é igual à enésima raiz do b. Então vamos pegar essa sentença aqui, a é igual à enésima raiz do b, e elevar os dois membros a n. Eu vou elevar o a n, eu vou elevar isso aqui ao n. Mas percebe que o a elevado ao n é o próprio b? É a definição. Então, b seria a minha enésima raiz do b elevado ao n. Então, isso aqui é muito importante. Esse é o famoso corta-corta. Né? Por exemplo, cúbica raiz de 3 ao cubo é simplesmente o 3. Né? Você vai fazer 3 cortando 3. Né? Não é um corte-corte. Esse aqui é uma maneira simplificada de você dizer que, usando a definição de raiz enésima aritmética, você está fazendo uma operação recorrente. Vamos explorar um pouco da definição numa coisa que engana muito estudante, porque eles veem isso aqui de forma incompleta no ensino médio, no ensino fundamental. Tá? A raiz quadrada do x ao quadrado é o módulo de x, não é simplesmente o x. Tá? Veja que aqui eu não estou fazendo raiz de x ao quadrado, onde você diria que isso aqui é o próprio x. Né? Por quê? Meu radicando ele tem que ser sempre positivo,
Então, quando eu falo de raiz de x, eu já sei que o meu x é sempre positivo. Então, quando eu elevo isso aqui ao quadrado, né, famoso corta-corta, isso aqui resulta no próprio x. O que eu tenho aqui é ligeiramente diferente, tá? Isso acontece com os índices pares. Por quê? A gente já viu direto da aula passada que todo número elevado a um expoente par resulta num número positivo. Então, mesmo que eu tenha menos 3, por exemplo, ao quadrado, eu vou resultar em 9. Então, quando eu tenho raiz de x ao quadrado, eu já sei que o meu argumento aqui, o x ao quadrado, é sempre positivo, que é um número ao quadrado. Então, a raiz quadrada disso aqui eu não posso dizer simplesmente que é x. Por quê? Porque existem valores de x negativos que ao quadrado ficam positivos e geram raiz positiva. Por exemplo, menos 6 ao quadrado, raiz quadrada. Então, ó, raiz quadrada de menos 6 ao quadrado é igual a raiz quadrada de quem? Menos 6 ao quadrado é 36. Qual que é a raiz quadrada de 36? 6. Vejam que a raiz quadrada de 6 ao quadrado é igual a raiz quadrada de 36, que é igual a 6. Note que para dois valores diferentes eu obtive o mesmo valor, de tal forma que isso aqui tem que ser sempre levado em consideração. A raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x. Então, a raiz quadrada de menos 6 ao quadrado é o módulo de menos 6, que é simplesmente 6, né? É um número sem o seu sinal. Assim como a raiz quadrada de 6 ao quadrado é o módulo de 6, mas como isso aqui é positivo, o módulo de 6 é simplesmente 6. Tá? Com isso aqui eu não violo a minha definição. O que acontece? Muito estudante, quando vê resolução de equações quadráticas, acaba caindo numa falácia muito grande em dizer, por exemplo, que a raiz quadrada de 36 é mais ou menos 6. Não. A raiz quadrada de 36 é sempre 6, tá? Sempre 6. A raiz é sempre um número positivo, nunca é menos 6, tá? Essa confusão surge, por exemplo, da solução de uma equação quadrática do tipo x ao quadrado igual a 36. Qual que é o procedimento correto? É você aplicar a raiz quadrada dos dois lados, raiz quadrada, e aqui, ó, a gente sabe que vai dar módulo de x. E aqui a gente sabe que dá 6. Se o módulo de x é igual a 6, essa equação quadrática admite duas soluções. Ou x é igual ao próprio 6, ou x é igual a menos 6. Por quê? Porque o módulo disso aqui vai dar sempre 6. Essa equação quadrática assume duas soluções. Uma maneira diferente de resolver seria fazer o seguinte, ó, x ao quadrado igual a 36. Eu posso dizer que x é igual a mais ou menos a raiz de 36. Veja que nesse caso eu digo que existem duas soluções para a minha equação quadrática. Ou a solução positiva ou a solução negativa. Mas a raiz de 36 é sempre 6. Esse sinal aqui negativo não é para dizer que a raiz dá menos 6. Eu estou dizendo que a solução da equação pode ser tanto a raiz quadrada de 36 quanto o oposto da raiz quadrada de 36. Tá? Então, a partir de agora você vai se livrar desse vício de dizer que a raiz quadrada é mais ou menos um número. A raiz quadrada é sempre um número positivo. As soluções de uma equação quadrática é que podem conter a raiz quadrada daquele número ou o oposto da raiz quadrada daquele número. Pode ter o 6 ou o oposto de 6, tá? Nunca mais ou menos 6, ok? Então, ó, se eu tivesse uma equação quadrática do tipo x ao quadrado igual a 9 quartos, eu poderia dizer que x é igual a o positivo ou oposto da raiz quadrada de 9 quartos. A raiz quadrada de 9 quartos é 3 meios. Então, eu teria a solução positiva ou oposto de 3 meios. Tá? O mais ou menos não é devido à raiz, é devido à introdução do módulo de x, né? Cujo passo está bem descrito aqui. A raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao módulo de x. Isso vale para as potências pares de x. Por quê?
Porque sempre que for uma potência par, existe um número negativo aqui escondido. Já que elevado a uma potência par vai resultar num número positivo. Ok? Dito isso, vamos para frente. Quais são as propriedades que a gente pode utilizar? A primeira delas é a seguinte: se eu tenho a enésima raiz quadrada de um número, toda vez que eu multiplicar o índice e multiplicar o expoente daquele número pelo mesmo valor, isso aqui não se altera. O resultado não se altera. Por exemplo, se eu tenho a raiz quadrada de 3, veja que a raiz quadrada aqui tem o índice 2 e o 3 é 3 elevado a 1. Isso aqui é igual a 2 vezes 2, por exemplo, 3, 1 vezes 2. Ó, multipliquei o índice por 2, multipliquei o expoente por 2. Eu vou ter a quarta raiz de 9, que é 3 ao quadrado, 9. A quarta raiz de 9 é a mesma coisa da raiz quadrada de 3. Vou até escrever aqui, ó, raiz quadrada de 3. Então, esses números representam as mesmas quantidades. O inverso é verdadeiro. Se eu dividir isso aqui por um número, eu tenho que dividir o expoente pelo mesmo número. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho a quarta raiz de 9, eu sei que isso aqui é a quarta raiz de 3 ao quadrado. Então, eu posso dividir isso aqui por 2, resulta numa raiz quadrada, e eu posso dividir aqui por 2, que dá 1, resulta em 3 elevado a 1, que é 3. Então, multiplicar ou dividir por qualquer número resulta sempre no mesmo valor, eu não altero. Tá? Isso aqui é uma mudança de índice, é importante para a gente operar com radicais de índice diferente. Tem um exemplo lá na frente que eu vou mostrar. Uma outra propriedade diz o seguinte, ó, o produto das enésimas raízes é a enésima raiz do produto. Ok? Vamos dar um exemplo. Cúbica raiz de 2 vezes 5 ao quadrado. Isso aqui é simplesmente, ó, como eu tenho um produto aqui, isso aqui eu posso dividir em cúbica raiz de 2 vezes a cúbica raiz de 5 ao quadrado. Isso aqui é equivalente. Então, dependendo da situação, eu posso tanto separar quanto manter unido. Por exemplo, imagina que eu quero resolver qual que é a cúbica raiz de 24. Se a gente fatorar 24, eu vou encontrar que 24 é 2 ao cubo vezes 3. O que eu posso fazer? Separar isso aqui num produto de raízes e resolver. A cúbica raiz de 2 ao cubo é o próprio 2. Lembra? Corta, corta. E eu fico com isso aqui. Então, a maneira diferente de escrever a cúbica raiz de 24 é igual a 2 vezes a cúbica raiz de 3. Tá? Outra propriedade das raízes é a seguinte: a raiz enésima de uma fração é a divisão das suas raízes enésimas. Então, é basicamente a mesma coisa que eu fiz ali atrás, só que aplicada aqui para divisão. Tá? Então, a gente viu ali, ó, que a raiz de 9 quartos, eu até resolvi sem explicar, mas eu posso dizer que isso aqui é a raiz de 9 sobre a raiz de 4. Então, a raiz de 9 é 3 e a raiz de 4 é 2. Né? Então, a raiz de 9 quartos vale 3 meios. A quarta propriedade ajuda muito, tá? Em que a enésima raiz de A elevado a m pode ser a enésima raiz de A elevado a m. Se eu tenho a raiz cúbica de 2 e está elevado à quarta potência, eu posso dizer que isso aqui é a raiz cúbica de 2 à quarta. Tá? São maneiras diferentes de representar a mesma ideia. Tá? Olhando ali, lembra que raiz x ao quadrado é igual a módulo de x? Era diferente de raiz de x ao quadrado, que era igual a x. Por que é diferente? Porque quando eu falo de enésima raiz do A, eu já estou assumindo que o meu A é maior ou igual a zero. Eu estou assumindo aqui que o meu x é maior ou igual a zero. E eu estou elevando ao quadrado. Aqui não. Aqui eu estou assumindo que o meu x ao quadrado é maior ou igual a zero. Então aqui eu posso ter soluções negativas para x. Já aqui não. Tá? Então, por exemplo, se eu digo que a raiz quadrada de 3
Eu já sei que o meu 3 ó, é maior ou igual a zero. Então, elevado ao quadrado sempre vai dar o meu 3. Tá? Eu não posso ter raiz de menos 3 e elevar isso aqui ao quadrado, porque esse número não é um número real, entendeu? Então, isso aqui não faz sentido nessa discussão. Isso aqui é uma discussão para conjuntos dos números complexos. Nos números reais, essa discussão nem tem sentido. Tá? Agora, a raiz de menos 3 ao quadrado é diferente, porque o meu menos 3 ao quadrado é um número positivo. Né? Então, aqui eu posso dizer que é o módulo de menos 3, que é 3. Entenderam a diferença? É uma diferença sutil, que é pouco abordada no ensino médio e que às vezes causa muita confusão nos estudantes. A quinta propriedade que eu quero mostrar é a seguinte: a enésima raiz da enésima raiz de um A é simplesmente a raiz de um A cujo índice é o produto dos índices anteriores. Por exemplo, qual é a cúbica raiz da raiz quadrada de 3? Raiz quadrada índice é 2, 3 vezes 2, 6. Então, eu posso dizer que é a raiz a sexta de 3. Né? São equivalentes. Tá? E uma coisa que é muito importante é isso aqui. Ó. Se eu tenho um número multiplicando a raiz, eu posso jogar esse número dentro da raiz, simplesmente elevando ele ao índice daquela raiz. Tá? Se o número for negativo, é simplesmente deixar o sinal por fora e jogar o número dentro. Vamos dar um exemplo. Eu tenho 3 raiz quadrada de 6. Eu posso jogar o 3 aqui dentro. Como é que eu faço? Ele entra ao quadrado. Ó. Então, fica a raiz de 6 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 6 é 54. Então, eu tenho raiz de 54. O processo inverso é muito utilizado, porque é assim que a gente encontra as raízes. Né? Raiz de 54 é a mesma coisa da raiz de 6 vezes 3 ao quadrado. E esse 3 ao quadrado aqui ele pode sair da raiz. E se o número for negativo, por exemplo, menos 5 raiz de 2, eu mantenho o menos aqui fora, menos, e entra só o 5 ao quadrado. Por isso que eu botei aqui entre o módulo, né? O módulo de menos 5 é 5. Eu mantenho o sinal aqui e entra só o 5. Fica 2 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, vezes 2, 50. Então, isso aqui e isso aqui são equivalentes. Pois bem, como é que a gente acha as raízes aritméticas, então? A gente sabe o seguinte, que a raiz enésima de um B vale A, se e somente se o A elevado àquele N vale B. Ok? Por exemplo, qual que é a raiz cúbica de 8? Para achar a raiz aritmética, você tem que estar muito afiado em fatoração em números primos. Tá? Eu tenho um vídeo já sobre fatorações em números primos que eu vou deixar aí no card, em algum lugar da tela vai aparecer para você dar uma assistida lá e revisar esse tema. Qual que é a fatoração de 8? Então, 8, o menor primo que divide 8 é 2, vai dar 4. O menor primo que divide 4 é 2 também, sobra 2. O menor primo que divide o 2 é o próprio 2, quociente é 1. Então, 8 é 2 ao cubo. Então, eu teria cúbica raiz de 2 ao cubo. E lembrando da definição, a cúbica raiz de 2 ao cubo é o próprio 2. Corta, corta. Raiz quarta de 81. Quanto é que vale? 81, vamos fatorar. Não é par, então a gente tem que ver se ele é divisível por 3. 8 mais 1 é 9, 9 é divisível por 3, então 81 também é. Então o menor primo que divide 81 é 3. 81 dividido por 3 dá 27. Segue pelo 3, 27 dividido por 3 dá 9. Segue 3, 9 dividido por 3 dá 3. Segue o 3, 3 dividido por 3 dá 1. Então 81 é 3 elevado a 4. Então a raiz quarta de 81 é a raiz quarta de 3 elevado a 4, né? Pela definição, quarta, corta. 3. Então a raiz quarta de 81 é igual a 3. E se por acaso a gente tem mais fatores em comum, por exemplo, qual que é a raiz cúbica de 216? Vamos fatorar 216. 216 é par. Então, o menor primo que divide 216 é 2. 216 dividido por 2 dá 108. Dá para dividir por 2, 54. Dá para dividir por 2, dá 27. Agora não dá para dividir por 2,
o próximo é 3, então. Então dá 9, 3, 3, 3, 1. Então 216 é 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Aqui a gente pode fazer o corta-corta, fica o 2, corta-corta, fica o 3, e daí dá 6. A gente pode fazer utilizando as propriedades de raiz. Ó. Eu posso separar essas raízes em cúbica raiz de 2 ao cubo vezes cúbica raiz de 3 ao cubo. Cúbica raiz de 2 ao cubo dá 2, corta, corta. Cúbica raiz de 3 ao cubo dá 3, corta, corta. Fica 2 vezes 3, que é igual a 6. Portanto, a cúbica raiz de 216 vale 6. Por quê? Porque 6 ao cubo é 216. Vamos para um exemplo diferente. Raiz quadrada de 360. Essa aqui, já estou vendo que não vai ser exato. 360 dá para dividir por 2, vai dar 180. Dividir por 2 vai dar 90. Dividir por 2 vai dar 45. Não mais dividir por 2, mas dividir por 3. 45 dividido por 3 dá 15. 15 dividido por 3 dá 5. E agora 5, que dá 1. Então vai dar 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5. Tá? Então isso aqui é igual a raiz de 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5. Como resolver? Eu posso separar em raízes. Ó. 2 ao cubo vezes raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 5. E veja, aqui meu índice é 2 e aqui eu tenho 3. Eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa de 2 ao quadrado vezes 2. Lembra? Repete a base, soma os expoentes. 2 mais 1 é 3. Então, 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 a primeira. Então, aqui eu consigo separar de novo isso aqui. Então, eu teria raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz de 2 vezes raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 5. Então, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Raiz quadrada de 2 mantém. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, 3. Raiz de 5 mantém. O que é coeficiente eu posso juntar, né? 2 vezes 3 dá 6. E aqui, ó, raiz quadrada vezes raiz quadrada, a gente pode juntar em raiz de 2 vezes raiz de 5, que é igual a raiz de 2 vezes 5. Vai dar 6 raiz de 10. Essa é uma maneira de fazer. Uma maneira de fazer mais simples, pulando essas etapas, é a seguinte. Eu posso simplesmente já tirar da raiz o que tem expoente igual ao índice. Então, por exemplo, 2 ao cubo, eu tenho que ter a sagacidade de perceber que esse cubo aqui é um 2 e ainda tem mais um 2. E aqui 3 ao quadrado vezes 5. Então, o que tem expoente igual ao índice da raiz sai. Então, ó, corto isso aqui, esse sai da raiz, vai para fora. E esse aqui sai da raiz, vai para fora. Esses daqui ficam. 2 vezes 3 é 6, raiz de 2 vezes 5 dá 10. Então, raiz de 360 é a mesma coisa de 6 raiz de 10. Uma outra forma de fazer é perceber que 36 é um quadrado perfeito. Então, 360 é 36 vezes 10. Como 36 é um quadrado perfeito, é 6 ao quadrado, ele já sai da raiz. O 10 não tem raiz quadrada perfeita, ele fica na raiz. Então, é uma forma diferente. É uma terceira forma aqui que eu estou mostrando de como resolver, de como achar uma raiz enésima aritmética. Para finalizar essa aula, muita atenção nessas pegadinhas, tá? Não se soma raízes, tá? Raiz de 2 mais a raiz de 3 não é raiz de 5. Raiz de 2 vezes raiz de 3 pode ser até raiz de 6. Mas soma ou subtração não existe. Isso aqui não pode acontecer, tá? O que dá para fazer é, se todo radical for igual, você consegue somar os coeficientes. Por exemplo, raiz de 3 mais raiz de 3 dá 2 raiz de 3, né? Porque aqui eu tenho uma raiz de 3 e aqui eu tenho uma segunda raiz de 3. Então, 1 mais 1 dá 2 raiz de 3, né? Então, ó, raiz de 3 é uma ideia. Raiz de 3 é a mesma ideia. Uma ideia mais essa ideia é o dobro dessa ideia. Uma laranja mais uma laranja dá 2 laranjas. Então, se a raiz for a mesma, eu consigo somar os coeficientes. Por exemplo, 2 vezes a quarta raiz de 5 mais a quarta raiz de 5, eu tenho 2
mais 1. Então, eu tenho 3 quarta raiz de 5. Eu consigo somar os coeficientes, não os radicandos, tá? Com a multiplicação acontece um outro fenômeno, tá? Eu não consigo fazer diretamente um produto de raízes de índices diferentes. Eu consigo fazer se os índices forem iguais. Por exemplo, cúbica raiz de 2 vezes a cúbica raiz de 4 é igual a cúbica raiz de 2 vezes 4. O índice é o mesmo, então eu posso simplesmente fazer o produto dos radicandos. Vai dar a cúbica raiz de 8, que a gente já viu que vale 2. Agora, a raiz quadrada de 2 vezes a cúbica raiz de 4 eu não consigo multiplicar. Eu preciso fazer uma alteração, que é a chamada redução ao mesmo índice. E como é que a gente faz a redução ao mesmo índice? Utilizando aquelas propriedades de que, se eu multiplicar o índice por um valor e o expoente pelo mesmo valor, eu não estou modificando o meu número. Nesse caso, o meu índice aqui é 2. Então, o que eu preciso fazer? Achar o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3. O mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 vale 6. Então, eu só preciso transformar essa raiz de forma que ela fique com o índice 6. Então, ó, raiz quadrada de 2 é igual a... O 2 é 2 elevado à primeira. Então, eu vou utilizar aquela propriedade. Ó, se eu multiplicar aqui por 3 e multiplicar o expoente do meu radicando por 3, eu não estou alterando o meu valor. 1 vezes 3 dá 3, então fica 2 ao cubo. A mesma coisa eu faço com esse aqui, ó. Cúbica raiz de 4. Para o meu índice ficar 6, eu multiplico por 2. Ó. Aqui o expoente do meu radicando é 1, então fica 4, 1. Também multiplico por 2, ou seja, 3 vezes 2 dá 6 e fica 4 ao quadrado. Então, isso aqui eu consigo dizer que é a sexta raiz de 2 ao cubo vezes a sexta raiz de 4 ao quadrado, que é a sexta raiz de 2 ao cubo vezes 4 ao quadrado. Ok? Você pode deixar assim, né? Ou pode fazer algumas manipulações algébricas. Ó. 4 é 2 ao quadrado, então eu tenho 4 ao quadrado. Ou seja, sexta raiz de 2 ao cubo vezes... Aqui eu tenho a potência de uma potência, então eu só preciso multiplicar os expoentes. 2 vezes 2 dá 4, então eu tenho 2 a quarta. Então aqui eu teria o quê? A sexta raiz de 2 a sétima. Né? Vou até botar aqui, ó, sexta raiz de 2 a sétima. Ou eu posso dizer que é a 2 a sexta vezes 2 a primeira. Porque eu consigo tirar esse aqui da raiz. Vai ficar 2 vezes a sexta raiz de 2. Então veja que raiz quadrada de 2 vezes cúbica raiz de 4 deu o dobro da sexta raiz de 2. Tá? É assim que a gente opera. Tem que reduzir ao mesmo índice. Por exemplo, se eu quiser resolver essa operação aqui, como é que eu faço? Primeiro eu preciso achar o mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 4, que é 12. Então eu vou transformar todos os meus radicais em índice 12. Então aqui eu vou ter a 12ª raiz de 3 elevado a quanto? Aqui era 1. Para chegar em 12, eu multipliquei por 6. Então 1 vezes 6 vezes 12ª raiz de 4 é 2 ao quadrado. Já vou deixar assim. Como aqui era 4 elevado a 1, e de 3 para chegar em 12 eu multipliquei por 4, então eu vou ter que multiplicar 1 por 4. E aqui, 4 para chegar em 12 eu multipliquei por 3, então aqui eu vou ter 2 elevado a 3, né? 1 vezes 3 dá 3. Ou seja, eu vou ter a 12ª raiz de 3 elevado a sexta vezes 2 elevado a oitava, potência de potência, vezes 2 elevado ao cubo. Ou seja, 12ª raiz de 3 a sexta vezes 2 elevado à 11ª potência. Então, esse produtinho aqui nada mais é do que a 12ª raiz de 2 elevado a 11 vezes 3 elevado a sexta. Ok? Eu consigo até fazer os produtos, desde que os índices sejam iguais. Somas eu não consigo.
Na próxima aula a gente vai resolver essa questão e aprender sobre alguns tipos de racionalização de denominadores. Se você aprendeu alguma coisa nessa aula, não deixe de avaliar esse vídeo, deixa seu like, compartilha. A gente se vê na próxima aula. Até breve.